Olá! Dedicaremos 6 aulas a esse tema: grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. O tema 6 é este: grandezas escalares e vetoriais. Esta é a primeira aula, então indicamos aqui a primeira aula do tema 6. E nesta aula vamos falar sobre isso, uma introdução às grandezas escalares e vetoriais. Em relação a esse tema, nós podemos apresentar uma definição simples e uma definição um pouco mais complexa. Esse tema, eu tenho certeza que os alunos têm um pouco de dificuldade com ele, mas ele é fundamental no eletromagnetismo, na mecânica dos fluidos. Esse tema é essencial que saibamos, né? Então vamos à definição simples, né, de grandezas vetoriais, né, e uma definição simples, né, do que sejam as grandezas escalares. Vamos começar pelas grandezas escalares, né? Nós dizemos que uma grandeza física é uma grandeza escalar se, para caracterizá-la inteiramente, basta que venhamos a atribuir um número seguido de uma unidade de medida. Basta isso, e eu não preciso saber mais nada sobre a grandeza física. Por exemplo, se dissermos que a massa de um determinado corpo, a massa é igual a 40 quilogramas, não precisamos dizer mais nada sobre a massa daquele objeto. 40 é um número que dá a intensidade da grandeza, não é? E uma unidade de medida. Por exemplo, a temperatura. Se alguém disser que a temperatura do paciente é 37 graus centígrados, não precisamos saber mais nada. Atribuímos um número seguido de uma unidade de medida. Agora, temos outras grandezas físicas que requerem mais do que isso. Requerem 3 atributos, né? A essas grandezas físicas damos o nome de grandezas vetoriais. Então, vetor, né? Estamos falando agora de vetor. Uma grandeza física é um vetor quando não bastar um número seguido de unidade. Na verdade, em geral, no caso de uma grandeza vetorial, nós precisamos agora especificar 3 atributos. Veja, a diferença é enorme, né? Não um só, não, 3 atributos. Nós vamos falar disso depois, dando exemplos, né, do que sejam os 3 atributos. Então, grandezas escalares, basta um atributo. Grandezas vetoriais, precisamos 3 atributos. Vamos a uma definição agora um pouco mais sofisticada, né? Nesse caso, nós estamos aqui considerando o caso em que temos primeiramente um referencial.
eixo Z, eixo Y, eixo Y e, finalmente, eixo X. Aqui temos, então, um referencial. Agora vamos considerar um segundo referencial. Neste caso, nós damos o nome desses eixos de eixo Y', esse aqui é o eixo Z', finalmente esse outro eixo é o eixo X'. Veja, 3 eixos, né, como referenciais, mas eles são diferentes entre si. Agora, vamos explicar o que é uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar, uma nova definição, é claro, mas uma definição mais precisa, né? Uma grandeza é dita ser uma grandeza escalar, né, se a sua determinação não depender da escolha do referencial. Ora, medir a massa não depende como orientamos os eixos no espaço. Então, é uma grandeza escalar. O tempo é uma grandeza escalar, porque para medi-lo não importa como tenhamos orientado os eixos ou referencial. Então, essas grandezas são as grandezas escalares, cujo valor é determinado e de forma que, para se determinar, não precisamos fazer referência ao referencial. Agora, grandezas vetoriais, não. No caso das grandezas vetoriais, como a posição, cada componente da grandeza vetorial é diferente se nós escolhermos o referencial azul ou se escolhermos o referencial preto, né? De forma que grandezas vetoriais, né, nós precisamos estipular 3 atributos que podem ser as componentes, né, do vetor. E, finalmente, nós não temos tempo para falar sobre isso, temos as grandezas tensoriais. Então, classificar as grandezas físicas em escalares, vetores e tensores diz respeito à forma como elas se transformam ou não, né? Porque elas podem ser invariantes, né, quando a gente faz uma rotação do referencial considerado. Agora vamos falar da notação, né? Nós representamos grandezas vetoriais assim, exatamente como está aqui. Por exemplo, a grandeza vetorial velocidade. Colocamos aqui um V seguido de uma flecha em cima. Então, é assim que a gente representa. V com uma flecha. Essa flecha em cima é absolutamente fundamental, essa flecha aqui em cima. Essa flecha, né? Grandezas vetoriais são representadas com a flecha. Então, a grandeza, por exemplo, posição, R com a flecha em cima. A grandeza vetorial velocidade, uma flecha em cima, V, flecha em cima. A aceleração com a flecha em cima, A com uma flecha em cima, representa o vetor aceleração. A força, por exemplo, né, representamos por F, mas colocamos uma flecha em cima para lembrar que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Essa é uma grandeza vetorial, essa é uma grandeza vetorial, e essa é uma grandeza vetorial. Grandezas escalares, não. A gente não põe a flecha, representamos assim. Por exemplo, a energia, a temperatura, a gente não coloca a flecha em cima. A distância, a massa, o tempo, né? Veja, para as grandezas escalares não precisamos de flecha em cima. Vamos dar apenas 2 exemplos, né, para ilustrar por que a gente precisa de atributos mais do que um. Por exemplo, para você dizer onde está um objeto, determinar a posição de um objeto, você não diz apenas o objeto está a 100 metros
de mim. Mas, veja bem, existem muitos lugares a uma distância de 100 metros, isso não é suficiente. No cotidiano, como é que nós indicamos a posição? A gente diz 100 metros, né? E agora apontamos. Nós indicamos a direção e o sentido, de forma que a grandeza posição é a grandeza vetorial, porque requer o módulo, como a gente chama, indica, 10 metros é o módulo, um número seguido por uma unidade de medida. E depois indicamos uma direção e um sentido, né? Um outro exemplo é este. Alguém está empurrando uma caixa. Veja-se que o resultado de empurrar essa caixa depende não só da intensidade da força. Se empurramos com mais força ou com menos força, depende disso também, né? Mas depende da direção, para onde nós empurramos a caixa. Pode ser para cá, olha, mas pode ser também ao contrário disso, na mesma direção do caso anterior, né? Mas neste sentido. Indicamos o sentido sempre com a flecha, de forma que o resultado da aplicação da força depende não só da intensidade dela, mas também da direção e do sentido. Precisamos, então, de 3 atributos, né, para caracterizarmos a força, para caracterizarmos a posição. Com isso, então, fizemos uma pequena introdução, introduzimos a notação, na expectativa de que o aluno tenha entendido um pouco mais sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais.